Irmãos, o título da nossa mensagem é Para a Glória de Deus. Para a Glória de Deus. O texto que nós vamos ler, começando essa mensagem, encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Este texto, ele diz assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Eu creio que é algo que os pais, via de regra, de uma forma carinhosa, faz referência aos seus filhos, quando fala sobre ele como crias suas, sendo eles suas crias. E que os pais têm muito orgulho dos seus filhos, por eles fazerem parte das suas vidas. No entanto, queridos, o orgulho que como pais temos dos nossos filhos, esse orgulho está plenamente implicado pela boa e honrosa postura que tomam no caminhar de suas vidas. Numa forma maior, numa forma macro de falar sobre a existência humana, nós dizemos, e de fato assim é, ser Deus o Criador de todas as pessoas, porque afinal Ele gerou e formou todos os seres humanos, e Ele os fez para que esses seres humanos glorificassem o seu nome. Ocorre que o ser humano, ele preferiu, ao invés de glorificar a Deus, ao invés de honrá-lo, ele preferiu envergonhá-lo. E foi exatamente por este motivo que Deus então lhe nega a paternidade. Assim como também lhe nega uma plena comunhão com Ele. Passando assim o ser humano à condição de uma simples criatura. Passaram então os seres humanos a partir daí a serem inimigos de Deus e viverem num estado terrível de guerra, viverem sem paz com Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Como diz a palavra, por Deus então derramar a sua misericórdia, por Deus derramar a sua compaixão e o seu amor, mesmo sem nenhum de nós merecermos, e isso é graça, como sabemos. Ele concede então ao ser humano a oportunidade de tornar agora a condição de filho e não somente de uma simples e mera criatura. E isso, a oportunidade lhe é dada através da fé, e a fé no seu Filho, Jesus o Cristo. Contudo, queridos, há um propósito nessa excepcional e gloriosa obra de salvação. Há um propósito no derramar dessa graça. Essa graça não é derramada à toa,
sem nenhum objetivo, sem nenhum propósito divino. E Paulo vai expressar isso nesse mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, e o versículo 10. O propósito do derramar dessa graça, quando Paulo diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nós somos criados em Cristo Jesus, somos agora feituras de Deus na pessoa do seu Filho, mas com um propósito para as boas obras. Somos salvos pela graça de Deus, através da fé em Jesus, mas com propósito, e o propósito para as boas obras. O estilo de vida daqueles que alcançaram pela graça de Deus, que foram alcançados pela graça de Deus, através da fé em Jesus, é o estilo de vida evidenciado, testemunhado e provado, que assim experimentaram dessa graça pelas obras. As boas obras, elas provam que de fato experimentamos da graça de Deus. E isso a fim de que em tudo, o nome de Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, o amor de Deus, ele é incondicional, o amor de Deus, ele é soberano. Mas o amor de Deus, ele é transformador, ele transforma. No Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2, esse salmo diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O amor de Deus é incondicional, é soberano, mas ele é transformador. Deus só é glorificado quando nós nos deleitamos em seus preceitos, temos prazer nos seus preceitos, na sua vontade. E esse prazer nos leva a nos sentirmos completamente satisfeitos, sem ter falta de absolutamente nada. Deus só é glorificado em nossas vidas quando temos prazer em fazer sua vontade. Não quando fazemos a sua vontade com peso, como algo ruim. Portanto, qualquer plano, qualquer sonho, qualquer projeto e qualquer propósito na vida daqueles que de fato são filhos de Deus, qualquer um dessas coisas que não glorifique o nome de Deus nas nossas vidas como filhos dele, está totalmente desfocado e desvirtuado. Totalmente. Portanto, a vida dos filhos de Deus, a vida dos cristãos, ela é para a glória dele. Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, haverá de todas essas coisas serem para a glória de Deus. Se nós falamos, é para a glória de Deus. Se calados ficamos, também é para a glória de Deus. Se trabalhamos, que Deus seja glorificado pelo trabalho.
se descansamos em nosso lazer, que também assim, através do nosso descanso, o Senhor seja glorificado. Se nós namoramos, glorificado seja o nome de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E se não namoramos, também da mesma forma, glorificado seja o seu nome. Se casamos, que glorifiquemos o nome do Senhor. Se continuamos solteiros, como solteiros, o nome do Senhor seja glorificado. Se nos fartamos, que essa fartura seja para a glória de Deus. Se estejamos de alguma forma privados de alimento, assim e da mesma forma, o nome do Senhor seja também glorificado. Se bebemos, glorificado seja o nome do Senhor. Mas se ficarmos com sede, glorificado seja também. Se estamos sãos, que a nossa saúde glorifique o nome de Deus. Mas se enfermados estamos, que o nosso estado de enfermidade glorifique não diferente. Se vivemos ou se morremos, de uma forma ou de outra, que o nome do Senhor seja glorificado. Enfim, o que quer que façamos, ou que deixamos de fazer, haverá de ser para a glória de Deus. Então, diante do que até agora nós falamos, eu quero ver juntamente com os irmãos 3 verdades. Verdades essas que irão nos ajudar a vivermos para a glória de Deus. E a primeira verdade, o que vai nos ajudar a viver para a glória de Deus, é focar numa vida cotidiana que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo, ele vem aqui numa fala e está chamando a atenção quanto a todos que experimentaram da bênção da misericórdia, da bênção da compaixão e do amor providencial e proposital de Deus revelado em sua graça. Portanto, Paulo lembra dos feitos de Deus nesse capítulo, se depois você pode lê-lo por completo. Paulo aqui vai lembrando dos feitos de Deus quando lá atrás ele libertou o seu povo da escravidão do Egito. Quando o Senhor os fez atravessar o Mar Vermelho. Quando o Senhor também deu provisão no deserto, entre outras muitas e muitas bênçãos. E estas lembranças são plenamente pertinentes aos dias de todos nós no tempo presente. Quando já experimentamos da bênção da salvação, quando já experimentamos da bênção da provisão, da graça do Senhor para uma caminhada até a eternidade. Porém, o apóstolo Paulo, ele não só lembra das bênçãos graciosas de Deus, mas também o apóstolo, ele traz à memória o quanto o Senhor não se agradou de uma boa parte daquele povo que, embora tivessem sido libertos lá da escravidão no Egito, no caso nós, da escravidão do pecado, no entanto, esses estiveram com seus corações voltados a uma grande saudade do Egito. Ao mesmo tempo, para o tempo de hoje, a referência é para aqueles que um dia foram libertos do pecado e estão saudosistas da época quando pecadores, rebeldes, teimosos eram e tinham prazer por ele. Que olham para o passado sem
sentir vergonha, mas anelando, quem sabe, uma volta ao túnel do tempo. Aquelas pessoas foram libertas das mãos escravizadoras do faraó. No entanto, deixavam-se levar pelos desejos pecaminosos da terra do Egito, ou seja, do mundo. E estes acontecimentos em Êxodo estão escritos e estão relatados porque muito, mas muitíssimo tem a nos ensinar. Isso não foi escrito por Paulo aqui só para constar, só para encher mais uma folha, uma página da Bíblia. E tenha certeza, aqui está, para nos alertar, nos advertir e nos ensinar. No versículo 11 desse mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Ou seja, os filhos de Israel devem nos servir de exemplos, e exemplos a não serem imitados. Portanto, Paulo segue neste capítulo 10, relacionando alguns dos pecados específicos do povo de Israel, e que o povo da Israel celestial ainda persiste em cometê-los. O povo salvo de Deus que ali e acolá persiste fazê-los, realizá-los e consumá-los em suas vidas. Assim como a idolatria, a prostituição, a murmuração, a cobiça desenfreada, a ambição. Paulo ainda chama a atenção aos que pensam ser algo mais, aos que pensam que são fortes o bastante para satisfazer e assim gratificar os desejos da carne, sem de alguma forma serem afetados por isso. Na verdade, estes correm o sério risco de experimentarem sobre si a disciplinadora e pesada mão de Deus. Aquele que pensa que está em pé, que é forte o bastante, ele não se deu conta de quanto é fraco e que já está no chão. Somos de fato tentados e provados, e Deus não nos promete que assim não seremos. Entretanto, é sua promessa limitar a intensidade dessas provas, destas tentações, a fim de que possamos suportá-las e como? Rejeitando-as. É o que ele diz no versículo 13. E dessa forma Paulo segue a nos orientar dizendo: portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Ou seja, não se deixem ser assediados pelos convites do mundo pagão e idólatra. E a ideia aqui é a seguinte: não participem, portanto, fujam dessas coisas, abstenham-se delas. A recomendação de Paulo não é experimentar, mas a orientação de Paulo aqui, a sua recomendação é afastar-se, é evitar a sedução. É fugir, é abster-se. É o que Paulo fala
na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22. Fujam, abstenham-se de toda a aparência do mal. E aqui está exatamente, meus irmãos, o limite que Deus coloca nas nossas tentações e provações. A condição que Ele nos dá a não nos deixarmos irmos por elas, a não nos deixarmos ser seduzidos. É quando Ele diz, olha, se afaste, saia de perto, fuja, não enfrente. É como o Senhor dissesse, olha, você é um lavado e remido pelo meu sangue. Você tem em si o meu habitar. Mas lembre-se que o Deus Todo-Poderoso sou eu. Você não é, você é somente um vermezinho de Jacó. A condição que você tem de enfrentar tudo isso, de abster-se de tudo isso, de não passar por essas situações, é tão somente se submeter ao Deus da sua vida, aquele que é poderoso. Muitas vezes querem separar a vida cristã da secular. É do tipo assim, na igreja, ou nas suas atividades da igreja, eu levo minha vida como cristão. Eu levo minha vida conforme os preceitos cristãos. Contudo, na minha vida secular, aí a coisa muda. Não tem nada a ver. Aí eu levo a minha vida conforme os preceitos e mandamentos do sistema mundano. Sistema esse aonde nós estamos inseridos, mas não devemos ser participantes. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus não fundamenta tal coisa. A palavra de Deus diz o seguinte: Ele não diz que nós temos que ter uma vida separada. A palavra de Deus, ela só diz assim: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Eles não estão dizendo aqui que só em alguns aspectos, só em alguns locais, e só em alguns momentos. Nós precisamos viver na igreja de acordo com o que Deus quer. Mas na vida cotidiana, na vida diária, também de acordo com como Ele quer. Porque viver na igreja de acordo com o que Deus quer, mas na vida cotidiana, na vida rotineira, de acordo com o que o mundo diz que tenho que viver, isso está completamente oposto ao que Paulo aqui nos adverte. E olha o que Paulo fala nos versículos 20 e 21. De maneira nenhuma estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios. Então o apóstolo, ele quer deixar claro aqui que os incrédulos em seus estilos de vida vivem suas vidas pagãs em plena idolatria aos seus deuses, e essa idolatria é ligada a demônios. E uma vida de corrupção é uma forma de oferta, não deixa de não ser, é oferta, uma vida de corrupção. Mas é o tipo de oferta que Deus jamais irá recebê-la. Jamais poderá se ofertar tal vida a Deus.
O adultério é uma oferta, mas não é uma oferta que Deus venha receber. A promiscuidade e prostituição também é sacrificar a vida como oferta, mas da mesma forma não é uma oferta para Deus. E por que não é oferta para Deus? Nós sabemos. Porque Ele é santo. Ele é santo. E essas ofertas Ele abomina. Ele enoja. Ele tem profundo ódio. Pois são ofertas aos demônios. E não podemos servir a dois senhores. Dedicaremos a um, e fazendo isso vamos desprezar o outro. Não podemos beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Porque participar da mesa do Senhor, isso implica em ter comunhão com Cristo, em viver com Cristo e viver para Cristo. Participar da mesa do Senhor é viver para a sua glória. Já beber o cálice dos demônios significa identificar-se com Satanás, adorando-o por meio de toda sorte de atos malignos. Na vida de um cristão, não existe vida dupla. A Bíblia garante que ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Na vida de um cristão não há essa separação. Não há vida dupla. Ou é sim, ou é não. Se sou cristão, eu sou na igreja. E da mesma forma que eu luto para ser cristão na igreja, o que é bem mais fácil, eu tenho que lutar para ser cristão no meu trabalho. Eu sou cristão no evangelismo, mas eu tenho que lutar também para ser cristão na minha faculdade, no meu colégio. Eu sou cristão no culto de oração, mas eu tenho que ser cristão também na festa de casamento, aonde eu fui convidado. Eu sou cristão no discipulado, mas eu tenho que ser cristão também lá na praia, na piscina, no meu clube. Não há separação em nossas vidas no culto que prestamos a Deus na igreja ou em qualquer outro momento e lugar. Se vamos à igreja, nós estamos indo à igreja para a glória de Deus. Se vamos a um cliente, é para a glória de Deus. Se nós somos pais para a glória de Deus. Se nós somos filhos para a glória de Deus. Se nós namoramos, o nosso namoro é para a glória de Deus. Se fazemos parte de redes sociais, a minha rede social, seja ela qual for, tem que ser para a glória de Deus. Se fazemos parte de um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp, lá, através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, Deus precisa ser glorificado. Se jogamos futebol, a nossa pelada de futebol tem que ser para a glória de Deus. A roupa que vestimos, seja na igreja, no shopping, na praia e na festa, é para a glória de Deus.
ou na igreja, ou fora da igreja, a vida do cristão é para a glória de Deus. Queridos, a segunda verdade que irá nos ajudar a vivermos para a glória de Deus é ter nosso corpo como oferta para a glória dele. O nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Vou repetir, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Deus nos criou e foi Ele quem fez o nosso corpo. Portanto, ele não pode ser usado para a impureza, mas para a sua glória. Nosso corpo foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus criou o nosso corpo e Jesus o comprou. Assim, por ele ter comprado, o nosso corpo é do Senhor, ele é dono do nosso corpo. E Paulo fecha a questão dizendo que o nosso corpo, comprado pelo precioso sangue de Jesus, ele é agora templo e santuário vivo do Espírito Santo de Deus. Portanto, isso deve nos dar absoluto entendimento, certeza, que toda forma de conduta que não seja apropriada e adequada para o templo de Deus, que é o nosso corpo, deve ser extirpada, deve ser eliminada. Sendo assim, o propósito de Deus nos dar um corpo é para que esse corpo viva para Jesus, servindo-o e glorificando-o. O nosso corpo como morada de Deus, não há propósito nele em fornicar, em promiscuir, como também ser um corpo sensual, ao ponto tal de excitar a outro. Não tem esse propósito. Nosso corpo como morada de Deus, só tem um único propósito. E este propósito é glorificar a Deus e ponto final. Nos versículos 2 e 20, o apóstolo Paulo aqui, ele dá dois conselhos para a igreja de Cristo, a igreja que é templo e santuário de Deus. Nós, igreja, não o templo, não paredes, em nome de Jesus, nós. E aqui há um conselho de alerta ao perigo, que se encontra no versículo 18, e um outro conselho que é de atenção, aonde instrui ao cristão, que está no versículo 20. O de alerta, o conselho de alerta, é quando Paulo diz: fujam da imoralidade sexual.
quanto às coisas que nos tentam, a Bíblia diz que devemos fugir e não enfrentá-las. Não devemos subestimar o pecado. Sabe por quê, queridos? Porque ele é traiçoeiro. O pecado, ele fica nos aliciando. O pecado, ele fica nos seduzindo. O pecado, ele nos engana. Ele diz que é bom. Ele diz que dá prazer. E nesse aspecto, de fato é. Mas o fim de tudo é um gosto amargo, como fel. O fim de tudo é prejuízo, é morte. É um terrível, tremendo engano achar que sabemos até onde podemos ir, achar que sempre estaremos firmes. Tem perigo. É aquela concepção de Pedro, quando o Senhor disse que iriam abandoná-lo, e ele disse: eu não. Caian vai, João Henrique vai, agora eu, Sérgio, vou não. Não te abandono nunca, Senhor. E nós sabemos a história de Pedro. E muitas vezes nós queremos viver essa síndrome, esse entendimento presunçoso de acharmos que somos os crentes, que todo mundo pode pecar, agora a gente não, porque eu estou firme nisso. Há muitos e muitos que, por pensar assim, um dia quebraram a cara, porque se acharam que estavam em pé e firmes para enfrentar tudo na base da sua força, e o final é que caíram, aliás, já estavam caídos. Aquele que pensa estar em pé, tenha cuidado para não cair. A mesma Bíblia que diz para resistirmos ao diabo, Tiago capítulo 4, versículo 7, é a mesma que nos ordena para nos afastar da presença de toda forma de mal, que há pouco falei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Afastem-se, fujam, abstenham-se de toda a presença do mal. É aquela velha história também, quando Paulo fala em Romanos 12, que falamos ontem aqui no café, com palavra. Cuidado, não se conforme. Essa conformação vai pela prática diária de estar sentando à mesa dos zombadores, de estar vivendo na prática do mundo e os seus preceitos. A cada dia que eu vou passando, que eu vou me inserindo nisso, cada vez mais passo agora a me amoldar, o que deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser moldes de Cristo para o mundo, mas o mundo é que começa a nos amoldar segundo a sua cara, segundo o seu jeito. A pior desgraça que tem no mundo é a gente estar com essa ideia que, primeiro, nós somos o tal, e segundo, dizer, relativizar tudo. Nada a ver, nada a ver. Essa Bíblia é a mesma que nos manda fugir da imoralidade. Aí eu vou dar só uma olhadinha. Ele está piscando, ela está piscando. Volta de novo. Eu até não estou tão feião, não estou até tão carecão, tanto. É assim que acontece.
E o diabo sabe das nossas fraquezas. Ele não sabe, não sonda os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, mas a Bíblia diz que ele vive ao nosso redor. Ele sabe quando nós estamos prestes a dar oportunidade, a dar lugar a ele, quando a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então ele bota essas armadilhas diante de nós. Então, queridos, enfrentar as tentações e imoralidades sexuais, a ordem de Deus é: fujam, caiam fora, vazem, deem no pé, pulem fora, corram léguas. Não venhamos nos achar super crentes, porque não existe. Não venhamos nos achar os fortões, os espirituais, os maduros, os cheios de moral. Eu sou um cara de moral. Ninguém vai me pegar numa esparrela dessa. O que nós temos que reconhecer é a nossa fraqueza e tomar uma atitude. Qual? Correr. Como dizem na voz dos jovens, diz assim: rapaz, deixa de tirar onda, não é assim? Não tire onda com pecado, não. Porque se tem uma coisa que ele não faz é tirar onda comigo e com você. Ele não brinca com a gente. Ele quer nos pegar. A armadilha está posta ali ao primeiro vacilo da gente. Primeiro vacilo. Que fujamos. Que venhamos fazer como José do Egito. A mulher de Potifar, a quem aquele rapaz trabalhava, José do Egito, ele servia aquela mulher todo dia. Ela ia até ele e dizia: ei, vem deitar comigo. Uma vezinha só. Fica só entre a gente. Não vou falar nada a Potifar, não. Olha, eu aumento o teu salário. Repetidamente, ela tornava a convidá-lo. Vem deitar comigo. Vem deitar comigo. E repetidamente, José respondia: não, não e não. Até que um dia aquela mulher o agarrou. E glória a Deus, que aquele homem estava atento aos ensinamentos do seu Deus. José vazou, fugiu. Ele preferiu fugir, ainda que fosse preso, como foi, mas que glorificasse a Deus em sua vida, do que amargar a culpa e a prisão do seu pecado. A vergonha do seu pecado, a vergonha de envergonhar o seu Deus. Muitas vezes achamos que não é bem assim, é radicalismo demais.
De duas, uma, ou a gente não conhece a nossa mente, o nosso enganoso coração e as coisas sensíveis do nosso corpo, a libido. Talvez você não saiba o que é libido, eu vou dizer, o tesão. A vontade interna dos nossos nervos, da nossa sensibilidade para essas coisas. Se a gente for deixando, é um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, e daqui a pouco a coisa perde freio e é ladeira abaixo. Portanto, antes da gente descer ladeira abaixo, pise no freio de ré e corra. O segundo conselho é de atenção e de instrução. Paulo diz, pois foram comprados, por alto preço, portanto honrem a Deus com seu corpo. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nosso corpo com um único objetivo, e o objetivo de glorificar ao Senhor. É por isso que Ele está aqui em nós. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 20, o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado. Olha o desejo de Paulo. Mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Nosso corpo só será a oferta para a glória de Deus quando lutamos incansavelmente, gastando nossas energias, nossos dons, nossos talentos, nossos bens e nossos recursos para servirmos ao Senhor e assim realizarmos a sua vontade em nossas vidas. Terceira e última verdade. Que vai nos ajudar muito também a termos uma vida que glorifica a Deus. É nós sendo bênção na vida das pessoas para que elas, em ações de graça, glorifiquem o nome de Deus. Para que elas, com gratidão, deem glória a Deus. Pelas nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos transformados em nova criatura. E a Bíblia segue dizendo que somos, após essa transformação ou novo nascimento, agora nós somos embaixadores de Cristo. Agora nós somos porta-voz do seu Evangelho. E agora, como embaixadores seus, como anunciadores da boa nova. E Deus derrama sobre nossas vidas a sua graça. E assim, meus irmãos, nos chama por meio dela para a realização das boas obras que Ele preparou de antemão, para que nós viéssemos praticá-las, realizá-las, consumá-las. Para que dessa forma, venhamos também exercer a sua misericórdia, venhamos exercer a compaixão de Deus e o amor em Cristo Jesus, nas vidas de todos aqueles que carecem urgentemente de conhecê-lo como nós um dia tínhamos, quando ainda não sabíamos quem era Cristo.
quando Deus tem misericórdia, quando Deus tem compaixão, quando Deus tem amor pelas pessoas, e então Ele vem em seu socorro por meio de nossas vidas, e estas pessoas prostram-se diante de Deus em gratidão, em ações de graças a Ele, isso traz glória ao seu santo e poderoso nome. Quantas pessoas eu louvei a Deus e dei glória a Deus por terem me apresentado a Cristo, por terem sido instrumentos desse Evangelho, uma a uma. Uma convidou, a outra chamou, a outra conversou, a outra orou e a outra pregou. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele prega lá o seu sermão do monte, Ele nos diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, Mateus 5, 16, Ele diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. A nossa vida deve brilhar através da prática das boas obras, que o Senhor quer que nós venhamos praticá-las, e assim nossa vida brilhe. Podemos até receber um parabéns, mas a glória é de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado por nossas vidas. Muitos irmãos narrados na Bíblia tiveram suas vidas transformadas por Deus, e por meio dessa transformação, eles viveram para a glória do Senhor. Eles foram bênção nas vidas das pessoas, e essas pessoas que foram abençoadas por esses irmãos bíblicos, como instrumentos da bênção, elas glorificaram a Deus por tudo isso. Assim como outros irmãos, que não são bíblicos e que não já estão conosco. Podemos falar aqui do nosso querido pastor inglês, John Wesley, nosso querido João Calvino, nosso querido pastor Charles Spurgeon, nosso irmão fervoroso, pastor David Martin Lloyd Jones, nosso saudoso de pouco tempo, Dr. Russell Shedd, nosso saudoso também, de um pouco mais de tempo que Dr. Russell Shedd, pastor Joamingos, e outro um pouco mais recente, nosso irmão e querido pastor Sóstenes. Estes também foram instrumentos na vida dos outros, foram bênção nas vidas dos outros, que levaram essas outras pessoas a glorificarem a Deus. Eles glorificaram a Deus na prática das boas obras que abençoaram suas vidas. Isso nos ajuda, e muito, a vivermos para a glória de Deus. Quantas pessoas que eles mesmo nem sabem, muitas vezes, foram alcançadas pelo Evangelho.
que foram alcançadas pela pregação do Evangelho? Quantas dessas pessoas que esses irmãos, saudosos irmãos que agora nominei, levaram o Evangelho, e estas pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho? Quantas pessoas nosso querido pastor João Amigos alcançou naquelas missões que ele ia? Ele não podia sonhar com uma, ele já estava de prontidão, levantando recursos para a glória de Deus. Sou testemunha disso, porque muitas vezes nos falamos e ainda não congregávamos juntos. Aliás, na verdade nunca congreguei com ele, na igreja física não. Quantas e quantas pessoas foram alcançadas pela pregação do Evangelho através do nosso querido pastor Sóstenes, através dos seus discipulados. Através de parar e falar com as pessoas que precisavam escutar. E não precisava a pessoa chamar não, ei, vem cá falar comigo, não. Ele simplesmente ia, porque assim é a ordem, vá. Não é recue, não é ser covarde, vá. Agora a pergunta é, e nós? Temos sido bênção nas vidas das pessoas? E estas pessoas têm glorificado a Deus por meio de nossa vida? Nós temos vivido para abençoar pessoas. O propósito de nós vivermos com Cristo e para Cristo é abençoar pessoas também? Ou vivermos dentro do nosso círculo egoísta? Nós temos vivido para abençoar pessoas, com o propósito que nossas ações e obras surtam nelas ações de graças e assim glorifiquem a Deus. E Paulo finaliza esse capítulo com o versículo 33 dizendo: assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros. Vou repetir, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Com propriedade, com autoridade, Paulo pode fazer tal declaração, visto que poucos devotos homens como ele viveram para os outros de modo tão dado, tão altruísta, tão solidário e tão abnegado. A pergunta é, e nós? Podemos falar assim, com propriedade? Uma vida que glorifica a Deus não pode ser uma vida dupla, de duas caras. Não há vida cristã e secular separadas uma da outra. Uma vida que glorifica a Deus é o tipo de vida que não se corrompe e prostitui seu corpo. Uma vida que glorifica a Deus, essa vida tem que ser sal e luz no mundo de treva. Portanto, quer você como?
Quer vocês comam? Vou dar aqui um backspace, vou voltar. Portanto, quer nós comamos, quer nós bebamos, quer nós façamos qualquer outra coisa, mas que nós façamos para a glória de Deus. A vida cristã deve estar baseada em 2 sublimes princípios: viver para a glória de Deus, e o segundo é termos em mente o bem ao nosso semelhante. Ministério de Louvor. Nesse versículo 31, Paulo trata de forma categórica, de forma absoluta, este primeiro princípio: viver para a glória de Deus. Em tudo. E ocorre que muitas vezes nos deparamos com situações onde se faz necessário discernirmos se devemos praticar determinada coisa ou deixar de praticar algo. Não sei se você se pega nisso. Eu não sei se você se pega nisso todos os dias. Eu não sei se você se pega muitas vezes nesse emaranhado de pensamentos. Porque eu quero confessar aos irmãos que eu me pego. Todos os dias. E em muitos momentos. Situações onde eu preciso discernir e dessa forma tomar uma decisão. Se eu faço ou se eu deixo de fazer. Comigo acontece assim, eu não sei com você. E ainda sabendo que a melhor forma de eu discernir isso, para tomar a decisão correta, é eu perguntar de forma sincera, não de forma falsa, não como um hipócrita, mas sinceramente. E ao mesmo tempo também responder sinceramente e não dissimuladamente. E a pergunta que nós precisamos responder para discernir bem a decisão que temos que tomar é só uma: Deus será glorificado? O que eu vou fazer? O Deus da minha salvação vai ser glorificado? Esse sentimento, essa atitude, essa vontade, esse desejo, esse trabalho, esse namoro, vai glorificar a Deus? Será que antes de realizar o que decidimos, poderemos nós curvar nossas cabeças e orar e dizendo: Pai, eu vou fazer isso, eu decidi fazer isso. Seja o Senhor então engrandecido, louvado, honrado e glorificado através do que eu vou fazer, do que eu estou prestes a realizar. Será que a gente pode orar isso assim que a gente decidir: vou fazer isso, vou agir assim, vou falar assim?
Podemos orar ao Senhor dessa forma. Está decidido, Pai. E o Teu nome vai ser glorificado, engrandecido, honrado. Podemos, não é glória a Deus não, nós podemos orar assim, mediante a decisão que nós vamos tomar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor nosso Deus.